noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a mais uma live de Power BI. Eu sou Camila Bonfim e toda segunda-feira estou aqui ao vivo para falar sobre Power BI. Lembrando que eu sou mentora em Power BI e eu ajudo as pessoas, aqueles que fizeram o curso de Power BI ou muitas vezes estudaram sozinhos e têm dificuldade de colocar em prática o que aprenderam, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, agora, na live de hoje, eu vou falar sobre como criar uma tabela dentro do Power BI. E aí, você sabe? Olha, Hernandes. Boa noite, Hernandes. Seja bem-vindo à nossa live. Então, hoje eu vou criar uma tabela dentro do Power BI, sem ser naquela opção de obter dados, como vocês conhecem, tá bom? E para seguir aqui para o Power BI, para a nossa live, eu vou fazer aquela pergunta. Então, vamos dominar o Power BI? Gente, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, aqui está o Microsoft Power BI. E agora, vocês estão vendo aqui a minha tela, consegue visualizar? Parece que tá um barulho aqui, mas vamos ver se eu consigo fazer a minha live sem atrapalhar. Sem o barulho aqui ao lado atrapalhar, gente. Então, eu estou compartilhando com vocês o meu Power BI Desktop. Tá? Aqui tem um primeiro ícone onde eu posso importar os dados do Excel. Tem o segundo ícone onde eu posso importar os dados do SQL Server. Tem esse ícone onde eu posso colar dados de uma tabela em branco. E esse último ícone que eu posso experimentar um conjunto de dados de exemplo. E o que nós vamos usar hoje, gente, é exatamente essa opção aqui. Colar dados de uma tabela em branco. Veja que eu vou clicar e automaticamente abriu essa janela aqui à frente, onde está escrito criar tabela. Boa noite, Cláudio, seja muito bem-vindo à nossa live. Olha, aqui eu tenho essa janela onde eu posso criar uma tabela exatamente aqui dentro. Outra forma de chegar nessa opção, muito conhecida, é aqui no menu inicial, página inicial, vou aplicar aqui o zoom. Aqui, tô na minha página inicial e vou clicar aqui em inserir dados. Assim eu consigo, ó lá, criar uma tabela digitando ou colando novo conteúdo. Vou clicar e automaticamente também apareceu essa janela e aqui nós vamos criar o nosso dado, tá? A primeira coluna eu vou clicar 2 vezes e colocar um nome. Eu vou falar de código. Vou deixar COD. E eu vou colocar aqui o código número 1, o código número 2 e o código número 3. Para eu continuar descendo, então é só eu clicar no asterisco ou clicar Enter, assim eu pulo para a linha para baixo. Agora, para eu criar as colunas, é só eu clicar nesse asterisco aqui ao lado. Então, onde está escrito código, eu posso colocar aqui, vou colocar aqui sexo. Número 1, eu vou colocar feminino. Vou apertar Enter, passo para a segunda linha e vou digitar masculino. E o 3 eu vou deixar aqui indefinido. Poderia colocar mais informações. Vou aplicar o zoom para que vocês possam ver. Então, eu criei minha tabela aqui com o primeiro campo de código e o segundo campo de sexo. Aqui abaixo é o nome, eu posso editar o nome da minha tabela. Vou aplicar o zoom, nome da tabela, e eu vou chamar a tabela de sexo.
Vou diminuir o zoom e vou clicar em carregar. Cliquei em carregar, veja que automaticamente, deixa eu expandir aqui o campo, olha, carregar, já está carregando aqui a tabela com 3 linhas, concluir. Então, veja que à direita, aqui está a minha tabela sexo com 2 colunas. Eu também posso visualizar clicando aqui na parte de dados. E veja aqui a minha tabela criada. Código e sexo. Então, essa é uma maneira de incluir uns dados dentro do Power BI sem que você tenha que criar aqui uma conexão. Por exemplo, obter dados, e aí eu escolho um tipo de dados, seja Excel, TXT. Então, aqui, de repente, você tem algumas informações rápidas que queira colocar. Então, eu tenho a opção aqui de inserir dados. Tem uma outra forma, boa noite, Lalupe, seja bem-vinda. Tem uma outra forma de inserir dados e eu vou explicar aqui para vocês. Então, mais uma vez aqui no botão, vou clicar no maisinho inserir dados. Só que dessa vez eu vou fazer uma cópia de uns dados que eu tenho aqui no Excel. Veja o que eu vou fazer. Olha, eu abri aqui um arquivo do Excel. Veja que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E essas informações estão aqui em... Deixa eu ver aqui quantas linhas. Ele somou as linhas. Ele está fazendo uma média aqui. Mas são 16 linhas. Vou selecionar tudo. Ctrl C para copiar. Veja que ficou aqui marcado. Vou afastar para o lado aqui. E aqui dentro eu só vou clicar e Ctrl V. Olha aqui que o Power BI já fez, gente. Ele inseriu todas as informações que eu colei. Olha que interessante. Todas as colunas no seu devido lugar. A primeira coluna é Start com a data de início, com a data final. O Power BI colocou o nome da coluna exatamente o nome das colunas que estavam lá no Excel. E aqui o texto de pesquisa. Eu vou chamar essa minha tabela de pesquisa, ok? E o que eu vou fazer? Simplesmente clicar no botão carregar. Agora ele está atualizando e informações carregadas. Vejam aqui que eu tenho mais uma tabela, que é a minha tabela. Deixa eu clicar aqui na parte de campos para visualizar. Essa minha tabela pesquisa já está aqui, ó, toda completinha, com o campo Start, End e aqui os campos da minha pesquisa, exatamente como eu copiei no Excel. Quem já sabia dessa informação? Tem um limite para colar? Olha, o Power BI não tem limite para colar, o que tem limite é o Excel, tá bom? O Excel ele tem um limite de linhas, aí eu copiei de lá e colei aqui. O Power BI ele já não tem limite de linhas, né? O limite que o Power BI tem é de dataset, que é o tamanho do banco de dados que a gente cria nele, digamos assim. E aí, mas assim, quando você tem os dados, por exemplo, no Power BI Report Server, que você usa um servidor local, você não tem limite de tamanho. Também tem a opção de você fazer uma conexão via Direct Query, mas aí já é outra opção, né? Aqui nós estamos falando de copiar e colar. E aí o limite realmente vai ficar do Excel, né? Boa noite, Hernandes. E o Power BI aqui para colar não tem limite de tamanho, tá bom? Você pode colar o tanto que você quiser. Vamos dar uma olhada nessa tabela? Olha aqui.
Start está definido como texto, né? A gente pode mudar o tipo de dados aqui e pedir para colocar como uma data, por exemplo. E aí eu vou te alterar o tipo. End, que é a data final, eu também posso alterar o tipo de dados e definir como data. Ele está perguntando se eu desejo alterar o tipo de dados. Né? A resposta é sim. E ele já trouxe aqui a informação completa. Veja que aparece segunda-feira, 6 de novembro de 2017. A gente pode mudar esse tipo de formatação de data? Sim. Com o campo selecionado, bem aqui no menu superior, vou aplicar o zoom. Tem formato. Então, eu selecionei o campo do tipo data. E aqui em formato, eu vou mudar o tipo que eu quero apresentar. Então, eu quero mostrar aqui, ó, dia, mês e ano. Ele está mostrando com essa opção aqui, ó, dia da semana, dia, o mês por extenso e o ano. Então, tem todas essas opções de datas, de tipo de datas, de formato de datas para você usar. Então, eu vou selecionar aqui para deixar apenas dia, mês e ano. A mesma coisa eu vou fazer aqui e mudar para dia, barra, mês, barra, ano. Então, eu acabei de fazer uma formatação de dados aqui para vocês visualizarem, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Exatamente, Cindy, o céu é o limite, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Tá bom, Camila, copiei os dados e colei na minha tabela. Só que eu quero colar mais dados. E agora, o que eu faço? Exatamente isso daqui, ó. Seleciono a minha tabela. Veja que no final da tabela tem esses 3 pontinhos. Vou clicar nos 3 pontinhos. E vou clicar aqui em editar consultas. Exatamente, editar consultas. Cliquei em editar consultas, vai abrir o quê? O Power Query. Exatamente, Power Query. Olha, gente, veja que no Power Query eu tenho 15 linhas, né? Lá estava dando 16 no Excel, porque ele estava contando com o cabeçalho. Aqui o Power BI não conta o cabeçalho, então a linha número 1 é a minha primeira linha que tem um dado, a informação. Então, veja que eu tenho 15 linhas. Eu quero acrescentar lá do Excel mais 5 linhas para formar 20. O que eu faço? Então, aqui em etapas aplicadas, eu vou clicar nessa engrenagem. Cliquei na engrenagem e veja o que aconteceu. Automaticamente ele abriu aquela mesma tabela que eu colei os dados aqui. O que eu vou fazer então, gente? Vou voltar aqui no Excel. Olha, eu vou compartilhar aqui com o Excel, tá bom? O que eu vou fazer aqui no Excel? 1, 2, 3, 4, 5. Selecionei 5 linhas. Ctrl C para copiar. Vou minimizar aqui. Vou selecionar aqui e Ctrl V. Então, veja que automaticamente aquelas linhas consegui preencher, colocar aqui para baixo. E agora chegou a 20 linhas. Ok. Vou clicar em OK. Vou trazer aqui o Power Query, que ele foi para trás. Tá aqui o Power Query. Só cliquei no OK. Voltou para o Power Query. Veja que aqui eu tenho as 20 linhas. Vou aplicar o zoom para que vocês possam ver melhor. Né? Então, aqui está a minha tabela de pesquisa, que vai de 1 a 20, agora de 1 a 20. E vou clicar aqui no botão fechar e aplicar. Olha o que o Power BI vai fazer. Simplesmente já está atualizado. Como que eu faço para confirmar se realmente estão lá as minhas 20 linhas? Então, aqui no menu à esquerda, onde está escrito dados, ó, a gente está na parte de relatório. Vou clicar aqui em dados. Cliquei em dados, apareceu aqui a minha tabela.
E eu vou mostrar para vocês todos os dados aqui. E aqui abaixo, ó, no rodapé, eu consigo ver a informação de quantidade de linhas, tá bom? Vou aplicar o zoom para que vocês possam ver. Aqui, ó. 20 linhas. Ok? Então aqui, gente, foi isso que eu reservei para a aula de hoje. Uma aula, assim, super rápida. Antes eu tava dando aulas aqui de 1 hora, 1 hora e meia, e eu achei que as pessoas estavam assim ficando cansadas. E hoje eu separei só isso para falar para vocês. Um assunto assim muito interessante, muito útil, que muitas das vezes você tá trabalhando ali com seus dados e você, eu queria fazer um relacionamento com uma informação que eu ainda não tenho, mas está aqui na minha cabeça. Eu queria colocar aqui um código para a região, né, centro-oeste, norte, nordeste, e rapidinho você cria ali uma tabela e preenche com as informações que você tem. E ainda, se você quiser atualizar essa tabela, é possível. Eu mostrei para vocês como atualizar, né, tanto a tabela de pesquisa como a tabela de sexo. Então, vamos atualizar a tabela de sexo só para tirar a dúvida. Então, vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou vir em editar consultas. Abrir o Power Query e vou clicar aqui na engrenagem. Apareceu aqui a minha tabela. Vou acrescentar aqui mais um código 4 e vou colocar aqui não informado. Sexo não informado. Calma aí. E ok. Aí o Power Query ficou aqui atrás. Voltei para o Power Query. Veja que agora ficou com as 4 linhas. Eu acrescentei a 4ª linha, o código número 4, com a informação assim, não informado. Vou clicar em fechar e aplicar. Agora o Power BI está aplicando as alterações. Rápido, desse jeito, tão rápido desse jeito. Vou clicar aqui na aba de dados. Vou clicar na minha tabela sexo e agora veja que eu tenho aqui a informação que eu acabei de inserir. Ok.